Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo depende dos horários que você estará passando nas avenidas da internet. E eu já te faço um pedido, fica aqui com a gente, nosso papo é profundo, ele te tira do raso, te leva para uma outra dimensão. E nós não perdemos tempo, porque o tempo é promissor aqui no nosso Pod Pro. Hoje estou com um baita de um convidado, ele que carrega todos os títulos que um homem pró deve ter. É pai, é mentor, é esposo, e ao longo dessa gravação você vai entender com mais plenitude quem é esse convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Eduardo Malheiros. É um prazer imenso ter você conosco. Eu sei que você carrega uma mensagem pró, mesmo antes da gravação. Eu já sei que você é um homem pró, então seja muito bem-vindo. E eu sempre começo com uma pergunta que para uns ela abala, para outros ela é completamente fluida. Eu costumo dizer sempre que quando nós falamos de coisas, nós falamos com muita profundidade. Quando falamos de coisas, todo mundo sabe explicar sobre o seu time de futebol, sobre o carro que tem, sobre a casa, sobre a roupa. Só que quando eu faço uma pergunta, quem é você? Essa pessoa não sabe responder. Então essa é a pergunta que eu sempre inicio. Quem é o Eduardo Malheiros? Primeiro, obrigado, viu? Uma honra estar aqui. Show! Uma honra, de verdade. Glória a Deus. Poder estar falando com você, que talvez quer ser pai ou é pai, é mãe, e está vendo aqui esse podcast. Então, para mim é uma honra poder estar aqui. Quando Muito bom. as pessoas perguntam quem somos nós, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é de onde a gente veio. Quem sabe de onde veio, sabe para onde vai. E sabe quem é. E sabe quem é nesse meio tempo. Eu digo que o nosso tempo aqui é uma vírgula na eternidade. Então, quando eu entendo que eu sou imagem e semelhança do Deus vivo, eu digo, eu sou um filho amado, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu nasci para governar. Uau. Eu falo isso para mim todos os dias, eu falo isso para a minha filha, que ela é próspera, ela é amada, ela é Tem um pró já, ela é próspera. Já é. Porque não é que vai ser, a gente já carrega algo. Então, quando me perguntam quem eu sou, o Eduardo, primeiro de tudo, ele é filho de Deus vivo, ele é um homem que está casado e vai continuar casado com a Adriele. Eu sou pai da Cecília, hoje eu estou mentorando pessoas no Brasil, no mundo, tenho meu movimento, escrevo livro, então são coisas que vêm em paralelo daquilo que a gente carrega, porque não é quem a gente é, mas é o que a gente carrega. E quando a gente não esquece aquilo que a gente carrega, Deus continua com a gente. Então, as pessoas sempre me perguntam, sabe, Jackson, que esses tempos eu estava gravando um podcast com a Karina Bach. Sim. E a Karina, ela me perguntou assim, Eduardo, você não é um cara religioso, você não é pastor, você não tem um título pastoral, por que você fala tanto de Deus? E muitas pessoas me perguntam isso na internet, por que você fala tanto de Deus? Por que você coloca Deus em tudo? E aí, meu irmão, eu falo assim, eu não coloco Deus, eu reconheço. Porque quem reconhece Deus entende que Ele é aquele que sempre está com a gente em todos os momentos. E ponto. Então, colocar Deus é só no momento oportuno na nossa vida. Então, hoje eu sou um empresário que tem alguns negócios, eu entendo que a minha agenda é feita por Deus, os meus contratos são feitos, desde a minha base. Então, reconhecer a Deus não é uma mente religiosa, né? Porque a religiosidade, diferente da parte espiritual, a mente religiosa ela é boa para algumas pessoas. Por exemplo, alguém que saiu das drogas, saiu lá da Cracolândia, por exemplo. Essa pessoa precisa da religiosidade. Sim, porque são regras. Exato. Né? São formas e métodos, regras criadas por homens para que essa pessoa ela entre num caminho e siga esse caminho. Então, para algumas pessoas que já têm talvez um nível de intimidade e busque isso diariamente, a gente tem que buscar ser uma pessoa espiritual e não espiritualista. É diferente. É bem diferente. Muito diferente. Então, o que eu carrego hoje é, primeiro de tudo, eu sou um cara que busco sempre a parte espiritual. Uau. Sempre a parte espiritual. Em primeiro lugar, a parte espiritual. Porque a palavra fala, né? A sabedoria diz que nós somos energia, nós somos um espírito que foi gerado em Deus. O próprio salmista, Davi, Deus fala para Jeremias que antes de estar no ventre da sua mãe, Salmo 139. Eu te separei. Então, primeiro de tudo, quem é o Eduardo? Cara, eu sou um filho amado, eu entendo que eu carrego algo e eu não desprezo esse algo hoje, como já desprezei muitas vezes. Uau. Eu sempre gosto de complementar a resposta de todos que passam por aqui, tá? Bora. Quando me perguntaram, certa vez, na minha primeira palestra aqui em Alphaville, em 2021, me perguntaram quem você é. Caraca, eu sei falar da roupa, mas eu não tô sabendo falar quem eu sou.
Eu fiquei elaborando a melhor resposta. Porque me perguntaram e eu gaguejei para responder. Porque é a forma mais simples e que está no hype. E não está errado respondê-la. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Está errada a resposta? Não está errado. Só que muitas pessoas começaram a responder isso, mas sem entender a profundidade disso. Eu falei assim, responder isso para mim não é o suficiente, eu não quero responder mais isso. Eu fui conversando com Deus ao longo do tempo e eu encontrei essa resposta e eu sempre complemento as pessoas que passam por aqui com essa resposta. Quem é o Jackson? Eu sou uma partícula de Deus sendo manifesta na Terra no jeito único Jackson de ser. Eu estou vendo na minha frente aqui o Eduardo Malheiros, que é uma partícula de Deus sendo manifesta na Terra no jeito único, peculiar, Eduardo de ser. Nós temos aí uma média de 8 bilhões de habitantes na Terra. Uns escolhem usar todos os atributos. Eu quero parecer com Cristo em toda a minha maneira de viver, na minha peculiaridade, no jeito Jackson de ser. E quantos que negam? Nós estamos vivendo muito essa distorção de imagem, de identidade. Pessoas que escolhem ser um gato, um cachorro, um cavalo, menos a imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu vejo homens posicionados como você e como diversos outros que passam por aqui, que fala fazendo bico, fala com a boca cheia d'água. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu sempre complemento dizendo, você é uma partícula de Deus, um semideus, não sei nem se é apropriado usar essa palavra, mas é uma partícula de Deus, uma forma de Deus se manifestar na Terra, com essa face que só você tem, com essa identidade que só você tem, com essa voz que só você tem. E quando eu falo isso, muitas vezes eu vejo um homem respirar fundo e eu falo, você acabou de ser desbloqueado, cara, tipo, esse respiro. Porque eu digo que toda respiração profunda é uma oração sem palavras. Isso é muito forte, porque a pessoa que não entende quem ela vai colocar Deus numa prateleira. Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu escrevi isso no meu livro e eu vou ter que reescrever ele na segunda edição, porque eu tive uma visão clara, irmão, do que eu escrevi. E é bom a gente perceber quando nós temos que mudar, né? Porque Salomão fala que o coração humilde prosperará. Então eu sempre entendo que a recompensa, em Provérbios 22:4, diz que a recompensa de quem teme ao Senhor tem um comportamento humilde é honra, riqueza e vida longa. Olha só. Então esses 3 pilares eu carrego nos meus negócios, na minha vida, como um todo. Então eu não abro mão de honra, de riqueza, eu estou falando de riqueza financeira, a gente pode falar um pouco sobre isso. Sim. Sobre vida longa, que é o quê? Eu viver e desfrutar aqui. Sim. Mas tem uma ressalva, se eu tiver temor a Deus, e somente a base da sabedoria te dá isso, e um comportamento humilde. Uau. E quando eu entendo desse comportamento humilde, é bom, Jackson, para quem está vendo a gente, entender que você pode errar. O mundo fala, não, sempre em alta performance. Cara, eu penso um pouco diferente do mundo. Manda ver. Eu penso um pouco fora da... Sim. Sabe, do que as pessoas ficam falando? Porque o fato é, teste, corrige, recalcula e refaz. É o ponto central de tudo na vida. Então, o que é o erro, no fato? É quando você entende que fez algo e precisa corrigir isso de uma maneira rápida, sem dar desculpa. Sim. Então, por que eu estou falando isso? Porque no meu livro, eu disse que Deus ele era o primeiro da minha estante da vida. E aí, eu estava num movimento, 3 dias na montanha, e Deus ele falou comigo, disse assim, para de dizer que eu estou em primeiro lugar na sua estante. Eu falei, como assim? Mas é primeiro o Senhor, depois minha família, depois meus negócios. Ele falou, para de falar isso. Eu não sou o primeiro da sua estante. Eu sou a estante. Uau. Se a gente, não sei se está pegando aqui no fundo, você vê essa estante aqui. Antes eu colocava Deus naquele lugar dos livros. Embaixo eu colocava por prioridades. E ele falou assim para mim, a base de tudo, eu sou a estante. A base. Depois vem o livro. Depois. Eu falei, uau! Uau. Isso é reconhecer Deus e não colocar Ele. Ele não se limita a nenhum espaço. Não, tudo que a gente vive nessa vida, meu irmão, seja na paternidade, seja nos negócios, seja no casamento, na saúde, tudo que a gente busca de alta performance, porque a alta performance e a alta performance são coisas bem diferentes. Eu dei uma aula sobre isso ontem, sobre excelência, né? Sim. Alta performance é ambiente, é território. Alta performance é como eu lida no território. Exato. Então, o que é a alta performance? Primeiro, a sua gestão espiritual, muito simples. Meditação, oração, jejum. E eu não abro mão disso. Depois, a parte emocional, porque uma pessoa que não tem uma
não tem uma perspectiva emocional de blindagem, não sabe lidar com pessoas e não sabe lidar com desafios, pode ter certeza que no primeiro desafio ela vai perder tudo, vai ruir. E a autoridade que talvez hoje você está tendo, você não percebeu, que são os desertos que Deus te coloca. Por quê? Eu quebrei, eu tive câncer, eu passei, de um cara que faturava milhões em 2019, recém-casado, eu quebro na pandemia, eu vou comer, morar de favor, eu vendo tudo que eu tinha para pagar as dívidas, pessoas me ligando por R$700, que eu ficava 2 horas no telefone ajudando. Então hoje vai ser uma aula que eu quero dizer para você, para de ser bonzinho. Isso é muito Para bom. de ser bonzinho, tá? Salomão fala que em Provérbios capítulo 2, versículo 9, se eu não me engano, até quando amarás a simplicidade? A palavra simplicidade vem de ser ingênuo. Então, ingenuidade é algo que você tem que parar de ser. Para de ser ingênuo. Posso complementar um pouco com isso? Deve. Tá ok. Eu gosto de dar nomes novos para as palavras. E esses dias eu estava pensando de onde é a raiz da dó. A dó, ela não é algo bom. E esse bonzinho, o dó é uma vertente do homem bonzinho. O homem que é bonzinho, ele vai ter dó. Exato. E eu entendo que todo homem que tem muita dó, ele dá legalidade para algo que se chama dó-amônio. Dó-amônio, muito bom. Muito bom. Entende? Sim, você abre brecha. Porque abriu brecha e entra numa outra vertente também, que são a sanguessuga tem 2 filhas. Uma se chama dá e dá. Ou seja, na medida que você entrega para os outros, talvez por alguma carência emocional, pessoas que entregam tudo, toma pra você, vou te ajudar, na mesma medida ela dá e depois ela fala pro outro, dá também. Exato. Entende? Então assim, só para complementar a tua linha, o dó-amônio, ele é complicado. A gente vive num momento onde as pessoas não têm a capacidade de pensar. E aqueles que pensam, eles sobressaem. É muito forte isso. E por que eu falo isso? A gente vai falar sobre dinheiro e é o que eu tô... Por que tá muito latente isso, tá, Jackson? Sim. Eu tô escrevendo esse ano meu 2º livro sobre dinheiro é espiritual. Dinheiro é espiritual. Dinheiro é espiritual. Depois ele é emocional. Depois ele se materializa. E quando a gente entende que a própria sabedoria em Provérbios capítulo 2 fala que sobre 3 tipos de pessoas. O simples, o escarnecedor e o tolo. Então são 3 tipos de pessoas que a gente não deve ser e não deve conviver. Quando eu falo de simplicidade, como eu disse, vem de ingenuidade. Sim. O que é uma pessoa ingênua? É uma pessoa que não sabe falar não quando deve dizer não. É uma pessoa que é altamente manipulável. É uma pessoa que emocionalmente ela é fraca. É uma pessoa que não consegue lidar com o problema. É uma pessoa que não tem capacidade de gerir o dinheiro que Deus deu para ela. Ela não consegue ter uma família. Ela não consegue nada. Por quê? Porque ela está em prol de sempre resolver o problema dos outros. E não resolve o seu próprio problema. Quem não resolve o seu problema primeiro não tem a capacidade de resolver o problema dos outros. Olha só, e quando se fala de pró, a mensagem pró que nós pregamos, a matéria-prima do teu propósito são seus problemas. A diferença é que uns resolvem seus problemas e outros não. Exato. Cara, e é muito simples. Se a gente pegar, por exemplo, eu já li milhares de livros. Sou pós-graduado em tudo sem imaginar. Liderança, psicologia. Sim. Estudei fora do Brasil. Sim. Li Dale Carnegie, Tim Havecker, Jim Collins. Uau. Tudo que é tipo de livro. Por que eu estou falando isso? A base de todos esses livros está na sabedoria. Eu posso provar. Sim. 2 coisas. A primeira delas. Em 1 Coríntios 15, 33, Paulo fala que as más companhias corrompem os bons costumes. E ele fala outra coisa. Em 1 Coríntios, eu não lembro qual é o capítulo e versículo, que aquele homem que nega a sua família, ele negou a fé e é pior do que o incrédulo. Se eu estou negando a minha casa, se eu estou negando os meus, é porque eu estou sendo bonzinho. Cheio de dó. Cheio de dó. Então, chega de ser um homem fraco. Chega de ser um homem fraco. O mundo não aceita mais pessoas fracas. Não tem como. Não tem como você ser fraco. Edu está dizendo então que eu não posso ter problemas, que eu não posso ter desafios, que eu não posso ter dias ruins? Claro que vai ter. Porque é no dia ruim que a gente usa da armadura de Deus. É no dia ruim que a gente tem conselheiros. É no dia ruim que tudo aquilo que eu estudei eu aplico. Porque eu costumo dizer o seguinte, não são os dias bons que nos definem. Mas é o que a gente faz no dia mau que vai definir a nossa vida, o nosso futuro, o nosso casamento,
a nossa vida como um todo, porque o dia mal ele faz parte para que o dia bom se sobressaia Uau. e as pessoas vejam que a gente carrega. Uau. Então, irmão, eu tenho um chamado no meu coração e você não pode menosprezar a autoridade que Deus te deu através dos problemas. Esse problema que você tem, ele é a parte que Deus está validando a sua autoridade e não diploma. E não diploma. Diploma é uma consequência. Metodologia é importante. Eu fui professor universitário. Sim. Eu dei aula na universidade. Então, assim, você tem que ter metodologia, você tem que ter grade curricular. Sim. Eu sei como funciona o sistema educacional. Sim. Mas eu entendo que o que sobressai de verdade, meu irmão? As experiências que o Jackson carrega. Exato. O que está dentro. O que está dentro. Porque isso não é comprável, isso é único. Por mais que a gente compre sabedoria, mas quando eu compro a sabedoria de você, eu estou comprando a tua experiência, porque Exato. a experiência ela sobressai o conhecimento. Total. Então, quando eu falo disso, por exemplo, quando eu tive câncer, cara, eu fiquei 2 anos dentro de um hospital oncológico como voluntário, cuidando de criança. Antes de eu Quanto descobrir. tempo? 2 anos. 2 anos. Eu vi de tudo lá dentro. Eu vi crianças de 2 aninhos fazendo quimioterapia. Antes de ter câncer, Eu descobri lá dentro. Olha como Deus faz as coisas. Deus é maravilhoso. preparando o território para que você pudesse lidar com isso. Eu vi pai e mãe que eles não tinham dinheiro para os dois tomar café da manhã. E a mãe deixava de tomar o café da manhã para o filho que ia fazer quimioterapia e às vezes o filho não conseguia comer. Eu vi isso. Eu vi pai largando o trabalho para cuidar de filho. Eu vi gente com 10 milhões na conta implorando para levantar da cama. Eu vi muita coisa em 2 anos. Muita coisa. Perdi amigos, mas eu entendi uma coisa. Sabe quando Moisés ele fala, irmão, que para Deus fala assim: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu tenha um coração sábio. Infelizmente, eu me coloco às vezes dentro desse cenário. É só no dia mal que a gente lembra, cara, que a gente está vivo. A gente perde a oportunidade e no dia bom a gente esquece. Não é à toa que está escrito, se não me engano, em Eclesiastes ou em Provérbios, que diz que é melhor ir à casa onde há luto do que na casa Exato. onde há banquete, porque no velório o homem vê o fim de todo homem e sai dali reflexivo, pensando, Presente. toma um choque de realidade. Uau, a vida acaba mesmo, né? Cara, a vida acaba. A vida acaba. A vida ela é única. A vida ela é simples, mas é difícil. Ela não é fácil. Está escrito, no mundo tereis aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus estava falando isso. Então, se você não tiver uma base espiritual, se você não cuidar das tuas emoções, você não vai ser próspero. Não tem como. Não vai ser próspero. Tem mais um pró que nós pregamos aí. Antes de falar dos pró, já saiu vários prós aí da tua fala. Quando você diz que não são os dias maus, não são os dias bons, repete essa frase. Não são os dias bons que nos definem, mas o que a gente faz no dia mau que vai definir completamente a nossa Você me vida. levou lá na infância, quando meu pai, que é um homem muito sábio, me perguntou: filho, o que é paz para você? Tinha 8 anos de idade. Eu falei assim: paz, pai? Vamos lá, pensa numa festa de fim de ano, uma mesa farta, os nossos tios, primos, todos à volta da mesa, comendo e sorrindo. Ele falou assim: isso não é paz. Eu falei assim: como não? Ele falou assim: isso é obviedade. É um momento muito propício. Aí ele falou assim: sabe onde você nota a paz? Quando você leva um soco e você tem que oferecer outra face. Quando tudo à volta grita e você sabe respirar. Então paz, ela só é usada para momentos contrários à paz. Porque se você usa paz em momentos óbvios, é muito óbvio. É muito simples, é muito É fácil. muito simples. Como que você detecta um homem que tem paz? No banquete ou no meio da turbulência? Na turbulência. É o homem que no meio do barco ele vai lá e pega o travesseiro. Quem é esse homem, né? Então, cara, é maravilhoso estar vivo. Essa é a verdade. É maravilhoso ter uma filha hoje. É maravilhoso ter alunos em diversos países. É maravilhoso poder estar aqui, poder estar ajudando alguém hoje, inclusive, irmão. Hoje de manhã no escritório eu recebi uma mensagem de uma moça e ela estava dizendo que ela ia tirar a vida dela hoje de manhã. Hoje eu recebi essa mensagem. Hoje você estava Hoje, tá?
nem sei que dia é hoje, até pra você. Hoje é 24. 24, tá? Agora a gente tá gravando de tarde. Hoje de manhã, no dia 24, eu recebi a mensagem de uma moça dizendo assim: eu vi um vídeo seu e eu decidi não tirar minha vida. E é difícil eu receber, porque é muita mensagem, né? É difícil, a gente... E eu vi aquela mensagem, eu olhei e ela contou a história dela. Ela disse que uma pessoa chegou, escute bem, chegou pra ela no direct do Instagram e disse assim: eu te dou R$40 pra você pegar esses R$40 e entrar num site de aposta e jogar por mim. Ela, nossa, ele vai me dar R$40. E ele deu R$40 pra ela. Quando ela pega aqueles R$40, ela joga nesse site que ele disse e ela ganha R$600. Quando ela ganhou R$600, ela faz o Pix de volta para esse cara de R$40. E ela começa a jogar a partir daqueles R$600. E ela perdeu tudo. É como um crack. Vocês perceberam a estratégia? Você teve clareza da estratégia? Como isso é um câncer? E não é só com o dinheiro. Isso é a forma mais simples de pegar alguém. Manipulável. Mas toda vertente de pecado funciona da mesma forma. Toda, cara. É trabalhando, sabe o quê? Duas vertentes. O orgulho, a vaidade. Ego. O ego. E aí essa mulher manda uma foto dela, do marido, do filho. Depois eu te mostro. E manda um áudio chorando, dizendo que depois do que eu respondi ela, porque eu disse pra ela, primeira coisa, gente, a única pessoa que perdoa os teus pecados é Deus. Confessa, se arrepende. Tá escrito. Tiago, irmão de Jesus, ele fala isso, tá lá. Então você não tem que depender de sistema e do julgamento das pessoas. Primeira coisa, porque todo mundo erra. Tá? O passado de todo mundo, se for passar na televisão, se for passar no celular, meu irmão, Meu Jesus. se for passar o meu passado, eu sou muito pior do que você imagina. Muito pior. É por isso que eu tô onde eu tô, pela graça de Deus. Então eu respondi a essa mulher que ela entendeu que ela errou. Ela entende que ela tem uma família. Ela entende que ela tem um pai. Então confessa e arrepende, a gente fez isso. Ela disse assim: passou a vontade de eu me matar. Uau. Por que eu tô falando isso? Talvez tem pessoas aqui que estão com uns R$40 começando. Em tudo. A brecha. E é assim que o mundo espiritual maligno se move. São brechas. Cara, se a gente não tiver conselheiros, se a gente não tiver cobertura espiritual, se a gente não tiver cobertura emocional através dos aprendizados, se a gente não tiver em ambientes que elevam a nossa frequência, Perece. Não tem como. não tem como. Vai ter um momento que a Não gente tem como. vai cair, cara. Não E tem quando como. cai, as pessoas dizem, né, que a soberba, ela precede a queda. Não, precede a ruína. A soberba precede a ruína. É a altivez do espírito, a queda. Sim. Começa nas emoções, começa Sim. a ruir. É como uma parede aqui desse podcast, começa a ter infiltração. Tá ruindo, irmão. Sim. É nas emoções que começam. E aí o cara se torna tão altivo que ele vai no espírito, onde ele fala, não preciso de Deus. E ele cai, irmão. E quando cai, Dói. dói. E muitos não levantam. Essa é a parte triste da história. Porque, A vida real é assim. Porque muitos caem e de fato não levantam. Não levanta. Não cara. levanta. Não tem segunda chance. Não. Tem pessoas que não têm segunda chance, tá? Talvez você tá vendo esse vídeo aqui para você ter uma segunda chance, para você acordar para a vida. É o nome do meu livro. Eu escrevo sobre liberte-se da prisão emocional, financeira e espiritual. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro. É o primeiro que está publicado. E ali eu ensino para você acordar para a vida e entender, cara, que são três coisas que regem a parte financeira, a parte emocional e a parte espiritual. Todas elas caminham junto, porque querendo ou não, a vida, a escola, a faculdade, eu não estou denegrindo isso porque eu sou pós-graduado, eu estudei fora do Brasil para entender, mas infelizmente a gente não é ensinado para a vida real, Sim. a ter um bom casamento, Sim. a lidar com os filhos. Cara, essa noite a Cecília, ela não dormiu. Ela fez aquelas vacinas, a rotavírus, umas outras lá que Aquelas são... que doem. Que doem. São 3 no mesmo dia e uma que é uma gotinha, não lembro. Eu fui ontem levar ela junto com a minha esposa. Dá um pouco de febre, ela não dormiu. Cara, se você não entende que isso faz parte de um processo, se você não se comunica com a sua mulher, você vai ser um cara que vai dizer assim, ela cuida. Dá um curto-circuito dentro de casa. Dá. E hoje de manhã eu tive que levantar, hoje de manhã eu tive que trabalhar, hoje de manhã eu tive que seguir a vida. É óbvio que pela liberdade que eu tenho hoje eu posso escolher meus horários, mas tem gente que não tem essa liberdade.
Imagina um pai que levanta de madrugada para ir 4h30 trabalhar. da manhã, 5 horas pegar um ônibus. E aí o cara já não tá bem com a mulher, não tá bem financeiramente, não tá bem com Deus, não tá bem com as emoções, não tá bem com si mesmo. De repente, a chegada de um filho não é uma bênção, acaba se tornando Uma maldição. um pivô para uma separação. Uma bênção antes do tempo se torna uma maldição. Exatamente. E aí as pessoas que não têm a questão da paternidade em si estipulada, ele começa a idolatrar o filho, coloca no altar. Esquece que tem uma esposa ou um esposo. Agora eu posso falar com propriedade, tá? Antes eu dizia, primeiro minha mulher, depois minha filha. Não é porque você não tem filho, não. Agora eu tenho filho, eu falo. Primeiro eu cuido da minha esposa. Sim. Ai, mas você tá sendo... Não. Eu sei que ela tem 4 meses, ela precisa de mais tempo Exato, agora. exato. Ela precisa de mais tempo, de mais atenção. É óbvio isso. É óbvio que o casamento em si, a parte sexual, a parte de intimidade, a parte do novo precisa ser trabalhado e alinhado à expectativa, para que não gere frustração. Sim. Mas no decorrer da vida, eu recebo muita mensagem de mulher dizendo que o marido abandonou ou que o marido cansou da mulher. Por quê? Porque começaram a botar o filho no centro de tudo. Filho não é centro de tudo, tá? E detalhe, você está criando um filho Mimado. que é para o outro. Você está criando uma filha que é para um homem. O esposo dela já existe em algum lugar por aí. É. Você está criando ela para que ela voe. Quem vai ficar contigo quando ela voar? Exato. A mulher continua lá. Exato. E aí, é por isso que a autoridade quando a gente tem, hoje eu falo, eu tô criando a Cecília para que ela case o quanto antes, porque eu não tive essa direção. Para que ela possa de fato empreender, porque eu não tive essa direção. Para que ela seja uma mulher temente a Deus, uma mulher virtuosa dentro do seu lar. Então todo dia eu ponho ela para dormir. Quando não estou viajando, ou dando palestra, ou aula que nem ontem. Sim. Eu falo no ouvido dela, você é uma filha amada, você é próspera, você é abençoada, você nasceu para governar. E o Espírito Santo de Deus está sobre você. Você é autoridade nessa terra. Uau. Desde os 4 meses. Eu quero que ela seja um canhão. Sabe o que é um canhão? Uma versão melhorada, uma versão pró do pai. Uma versão pró do pai, cara. Muito bom. Pró. Quero que seja 1000 vezes melhor. Eu quero que ela faça mais dinheiro do que eu. Eu quero que ela se case mais cedo que eu. Eu quero que ela se guarde sexualmente. Ai, mas isso é ser religioso? Não. Não. Cara, a matemática é muito simples, tá? Pra quem é pai e tá passando com um filho Sim. adolescente. Qual que é a matemática, Jackson? Se você fala pra sua filha ou pro seu filho entender sobre os princípios de se resguardar num relacionamento e ela não se casa com essa pessoa, ela vai ter, sabe o quê? Ela vai ter instabilidade emocional em algum tempo, porque ela vai se machucar. Ela vai lembrar, vai ser gatilho para ela lembrar nos dias ruins, Sim. quando ela estiver com o marido, com a esposa. Sim. Então, emocionalmente e, claro, espiritualmente, nós temos que direcionar dentro dos princípios. E esse princípio, como um pai, que é o princípio de levar a parte espiritual, emocional e a física, que parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, Exato. a gente tem que aplicar todos os dias como referência. Por quê? Filho não escuta aquilo que a gente fala. Filho aplica aquilo que ele vê no pai. vê. Palavra motiva, exemplo arrasta. Exatamente. Então, o que eu entendo hoje como um cara que tem múltiplos negócios, que quebrou, né? Eu fiz muita aliança errada, muita sociedade errada, perdi muito dinheiro. Tenho hoje, passo por coisas que eu não precisaria passar. Sim. Né? Com sócios que eu estou, de fato, saindo de sociedades ainda. Olha só o nome do livro que está aqui atrás de nós. O pior negócio da sua vida. da sua vida. Eu estou falando justamente sobre negócios. É lógico que 70% deste livro, O Pior Negócio da Sua Vida, eu estou falando sobre casamento, que é o primeiro negócio da vida. Muito bom. A primeira constituição, a primeira sociedade essa que é ininterrupta, pelo menos deve ser. E em seguida eu estou falando sobre as alianças, os negócios. Eu acredito que todo homem de negócios, em algum momento, como Josué, foi enfrentar a batalha de Ai. Conhece a história de Ai? De Ai. Que Josué vinha vencendo batalhas, e aí chega um momento, um erro, que esse erro ele está agregado, atrelado a todos os outros âmbitos da vida. No casamento, nos negócios, é o erro de Ai, que eu costumo dizer que o nome faz jus. Ai, porque dói. Josué ele está orgulhoso
Josué está muito orgulhoso. Já vencemos tal batalha, mas tal... Aquele povinho, ai, soldados despreparados, povinho pequeno. Exato. Nessa eu não vou. Nessa ele não foi. Nessa ele não orou antes do pessoal ir para a batalha. E os soldados não se prepararam para ir para a batalha. Eles foram, e detalhe, voltam com corpos dos amigos nas costas e perderam a batalha. Ponto. Você está falando sobre sociedades. Uhum. Tem um motivo para você estar rompendo com essas sociedades, né? Tem. Eu tive meus motivos para romper com as minhas sociedades. E eu digo que, Eduardo, todos nós passamos por esse momento de ai. Sim. Porque em determinado momento nós delegamos tudo a Deus. Que Deus vai fazer, e que Deus é bom, e que... Ok. Só que chega um determinado momento de tantas coisas que nós já vencemos, nós deixamos ele em stand-by e falamos assim, essa eu nem preciso perguntar para Deus porque já está validado. Uhum. E eu venho falando no pior negócio da sua vida. Muito bom. Quero ler o livro, hein? Inclusive, esse daqui eu já reservei para você. Obrigado. A pergunta que eu deixo para você que está aqui assistindo mediante essa história de Josué, qual foi a batalha de Ai? E aí eu transfiro essa pergunta para você também, Eduardo. Mediante essa história de Josué, em algum momento você se viu fazendo algo sem perguntar a Deus e pagou algum preço por isso, que é um loop. Quase todos os homens passaram por isso. Total. Tem algum ponto frisante? Em algum momento você passou por essa batalha de Ai, que foi confiante de que ia vencer, sem perceber que você tinha deixado Deus de lado, não tinha entregado, não tinha consagrado e deu ruim? Com certeza. Se você está numa sociedade onde você sabe e descobre que o seu sócio trai sua esposa, você tem que simplesmente repreender e conversar com ele. Se ele não quiser mudar, vai ser sua responsabilidade em sair da sociedade ou comprar a parte dele. Eu quero deixar esse conselho para você aqui. Não tem meio termo quando a gente caminha com o princípio. Ou você se posiciona, ou vai ruir. Eduardo, por que você fala isso? Até sou um tanto arrogante. Não, porque eu tive 8 empresas. Quando eu conheci Jesus, 2023, eu fiz uma oração, e a oração mais perigosa que existe. Pai, tira tudo aquilo que não é teu, porque agora eu quero caminhar contigo. Doeu, hein? De 8 empresas em 2023, escuta isso. Eu tava quebrado em 2020. Eu e minha esposa, a gente começou a vender roupa como sacoleiro. Sacoleiro mesmo, batendo em lugar. PAP, porta a porta. Porta a porta, os dois comendo o pão que o diabo amassou. E desde que a gente começou a vender as roupas, o primeiro lugar, que foi um salão de beleza, a gente comprou aquele salão de beleza. Então, de 2020 até 2023, eu tive salão de beleza, eu tive crossfit, eu tive arena de beach tênis, eu tive empresa no agro, eu tive empresa de influenciador, com atores, eu tive, cara, empresa no ramo de beleza, de produtos. Sim, cosméticos. Cosméticos. Eu tive empresa em tudo que você imaginava, eu entrava. Dá um dinheirinho, vamos entrar. Porque eu peguei a manha. Sim. Comecei a estudar sobre equity, sobre smart money. Comecei a estudar, falei, cara, é muito simples. E aí eu fui para 8 empresas. 8. Só que aí eu faço essa oração, Senhor, tira tudo aquilo que não é seu. E Deus fala assim pra mim, tá bom, entrega das 8, 7 empresas que você tem. Ou seja, fica com uma. Que é a minha empresa de hoje. Que é a Malheiros Participações, que eu tenho meu instituto, eu tenho meu livro, minhas mentorias. Bom. Eu tive que entregar a empresa, eu tive que perder dinheiro. Porque ali eu entendi o princípio da aliança. Uma aliança ela precisa ter honra. Se não tem honra, não é uma aliança. E a primeira coisa que você tem que ver é os teus sócios. Eles honram as suas esposas? As esposas, elas honram os seus maridos? Por isso que eu estou te dando um conselho. Se você tem um sócio e você descobre que ele está traindo a sua esposa, ou vice-versa, você como sócio, você vai orar, vai pedir sabedoria, mas você vai repreender e vai dizer, ou você muda, ou quebramos a aliança. Quebramos a aliança. E aí acontece que o ser humano, Jackson, ele pensa no dinheiro. Ah, mas eu vou perder dinheiro. Meu irmão, a empresa que eu tenho hoje fatura mais que as 7. Uma vale mais que as 7. Uma vale mais que as 7. A minha vida mudou completamente em menos de um ano. Eu vim de Florianópolis, eu tô morando aqui em Alphaville. Minha vida financeira tava um caos. A gente veio pra cá.
E de fato começou a prosperar, começou a entender porque foi obediência. Toda pessoa que carrega a excelência, ela é obediente. Como diz, energia certa na direção errada não dá em nada. Não dá em Você nada. colocou a energia certa na direção certa, prosperidade certa também. E aí as pessoas julgam, elas falam assim, cara, você está fazendo loucura, olha quanto você colocou de dinheiro. Eu falo que tem coisa no bastidor que você não sabe. A sabedoria fala, Salomão fala em Eclesiastes capítulo 5, que aquele que é bom diante dele, ou seja, diante de Deus, ele dá sabedoria, alegria. E ao ímpio ele dá trabalho, para que amontoe e ajunte e entregue aquele que é bom diante dele. Então, enquanto eu tô aqui gravando, tem alguém trabalhando por mim. Sim, tá caindo dinheiro. Tá caindo dinheiro. Sabe por quê? Porque é o princípio. O princípio de você entender que Deus, ele honra aqueles que honram ele. Entenda isso. Mas não é uma troca. É obediência. Porque as pessoas confundem e dizem que os humilhados serão exaltados. Não está escrito isso. Corrija essa palavra. É os que se humilham. Diante dele, ou seja, diante de Deus, ele exaltará no tempo certo. No tempo certo. Então qual que é o tempo certo? É o tempo de Deus. E as pessoas fazem as coisas barganhando com Deus. Eu não barganho com Deus, eu tenho temor. Eu faço porque tem que ser feito. Uma frase que te define agora. Eu colocando aqui, tá? Vou colocar uma frase que define. Eu já usei muito essa frase olhando pra você. Você disse que conheceu o caminho em que ano? 2023. Muito recente. Ou seja, idade não significa maturidade. Não, Deus usa quem quiser. Eu estou vendo aqui um homem que conhece o caminho 2023, vamos dizer, 3 anos. 3 anos de caminho e olha o nível de profundidade, que nós falamos muito sobre profundidade. É a sede. Entende? Ou seja, pro reino não tem tempo de casa. Existem pessoas que têm tempo de casa, tempo de igreja e não tempo de convertido. Exato. São os convencidos, na verdade, né? São os convencidos, mas não convertidos. E eu vejo aqui que pela tua profundidade não tem um minuto que você não usa a palavra como o teu escudo, como a estrutura primordial da tua vida. Isso é muito bacana, cara. Cara, é muito louco porque quando a gente começa a ter um micro resultado, hoje em todas as redes sociais nós impactamos em torno de 1,9 a 2 milhões de pessoas por mês. Uau. Entre YouTube, Instagram, Threads, Instagram, às vezes blog, tudo. Então tudo. Uau. Só no Instagram a ferramenta, né, do alcance orgânico é 2 milhões de pessoas. Mas eu digo diretamente, no Instagram quase 1 milhão de pessoas. E isso é recente, são 2 anos. São 2 anos. São 2 anos. Mas por que eu estou te falando isso? Porque quando você entende o jogo, existe um jogo por trás. O jogo de abrir mão. E Satanás é muito sujo. Porque como ele fez com Jesus, na última investida dele, de levar ele no alto e falar assim, ó, tá vendo todos esses reinos aqui? A terceira tentação, né? Terceira. Se prostra, me adora que eu vou te dar tudo. Satanás nunca vai te oferecer algo que você já não tem. Lembre disso, só talvez não é o tempo certo. Isso. Então, quando você fala pra mim sobre 3 anos, cara, no pior momento financeiro, quando eu tava crescendo nas redes sociais, eu recebi mensagem em casa de aposta. Gente, eu falo isso com propriedade, tá? Dinheiro fácil, ele é perdido fácil. Não se mantém. Sim. No meu livro eu coloco um estudo de quem ganha, por exemplo, na loteria. Em menos de 1 ano, 90% das pessoas perdem aquilo que eles tiveram. Sim, fato. Eles perdem. E esse temor, quando a gente entende Deus, e não é ser religioso, porque hoje eu falo de vida emocional e negócios, e eu reconheço Deus. Então, a pessoa que não me conhece, às vezes ela acha, tá usando o nome de Deus. Não. Eu reconheço Deus. Não tem o Eduardo, se a gente for tomar um café aqui fora, eu vou falar de Deus, eu vou viver em Deus. Porque é a minha essência. E não tem como, todos os assuntos se derramam nele, porque, como a palavra diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Não existe um ser mais intrometido, de verdade, que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus não tem como... Domingo passado, agora, nós tivemos um culto com o Thiago Brunet, e, junto com o pai, da qual a mensagem foi: a inteligência te leva até certo ponto, mas chega um momento que não existe possibilidade de seguir em frente sem a espiritualidade, resumindo, sem a presença de Deus. Sem a presença. É impossível. Sabedoria te ensina coisas muito supérfluas, ela te permite fazer muitas coisas através da inteligência,
Só que existem momentos que o homem se vê travado, não tem como. Agora eu preciso de algo a mais, Isso. que é a presença de Deus, que te faz transcender. Eu digo que todos nós, com um nível de inteligência cognitivo, nós chegamos num platô. Você chega num teto. E a parte espiritual, que é a sabedoria, né? Para ser sábio, você tem que buscar a Deus, temer Ele. E temor é diferente de medo, né? Temer é, antes de eu fazer algo, eu me pergunto, será que Deus iria se agradar dessa forma? É um respeito. É um respeito. E o medo é, eu vou fazer porque Ele não está vendo. E levando isso para os filhos, é o que eu sempre agora foco muito com a Cecília. Eu quero que ela me tema e não tenha medo. Porque eu fui um cara que tinha medo da minha mãe, não temia ela. Com 11 anos, meu irmão, eu metia o terror. Minha mãe me deixava na casa da minha tia para trabalhar e quando ela voltava, minha tia falava, olha, o Eduardo, ele só aprontou. E minha mãe falava, como pode? Ele é um anjinho quando tá comigo. Então a pessoa que tem medo, na frente dela, ela respeita, mas isso não é respeito. Então eu entendo que um pai e quem hoje tem negócios, as pessoas têm que te respeitar através do temor daquilo que você carrega, que é Deus. E voltando no que a gente estava falando sobre pouco tempo de ser convertido, cara, eu não lembro bem exato qual que é o versículo, o capítulo e o versículo que fala, mas tem a parábola do trabalhador, lembra? Que os últimos eles ganham mais e aí Sim, os primeiros primeiros chamam o Senhor de injusto, injusto. porque eles vão receber o mesmo que eu que cheguei mais cedo. Cara, as pessoas comparam, não é sobre comparação, é sobre eu olhar para alguém que conheceu hoje e começou a sua obra, que o seu negócio prospere. Por quê? Porque é o reino. E vai vir, cara, vai vir pessoas, vão vir situações aonde você tem que ter um posicionamento muito claro. Eu falo isso porque esses tempos chegaram 9 portais de notícias, os maiores do Brasil. 9 portais. Esse que você aí talvez conheça. E eles falaram pra mim que queriam me elevar. A gente viu o teu perfil, nós trabalhamos numa empresa que presta consultoria e realmente era verdade, uma dos maiores do Brasil. Já. Sim. Eu falei, nossa, que bênção! Passei meus produtos, passei quem eu era, para eles fazerem uma chamada, né? Uhum. Eu ia entrar num portal, por exemplo, Terra. Sim. Né? Sim. E aí tá lá, quem era Eduardo, enfim. Eu falei, nossa, obrigado, senhor. E foi para análise, voltou depois de uma semana, só tinha uma observação. Eles falaram, tem duas coisas. Você fala muito de Deus. Você fala muito de Deus, tira do seu perfil que você fala de Deus, ou não coloca no seu perfil. Aí eu falei, muito obrigado. Forte, hein? O que todos os caras querem, só um detalhe, só tira o principal. Se eu tinha câncer, cara, se eu tava quebrado, se eu tava comendo morando de favor, se eu aluguei uma doblô vermelha pra botar as roupas que eu tinha da minha esposa, ela vendeu tudo que ela tinha pra pagar a dívida, a gente foi recomeçar a vida. E Deus começou a me elevar e agora que eu tô tendo um pouquinho de resultado, um pouquinho, que não é nada, eu vou esquecer daquele que me elevou e me tirou. Que fez tudo. Cara, tem muita gente, isso é fato, que tem conteúdo muito mais profundo, que fala muito melhor, que é muito mais bonito, que vive em lugares muito melhores, que estudou muito mais do que eu. E eu tenho mais resultado. Eu quero te falar, não é o Eduardo. Toda a honra e toda a glória sempre é a Deus. Para ele. Então, se eu estiver num lugar, meu irmão, e eu não puder falar de Deus, eu agradeço, eu entendo, mas eu não vou. Tchau, obrigado. Tchau! É isso que a gente tem que entender. Eu não posso negociar aquilo que é verdadeiro dentro de mim. Eu posso perder negócio, como eu perdi. Mas não me interessa. Cara, antigamente, a minha família principalmente me chamava de ser radical. Você é muito radical. Hoje que eu tenho resultado, eles falam que Gênio. eu sou gênio. Hoje que eu impacto milhões de pessoas, faturamento hoje interessante, estou conectado com grandes pessoas, eles falam assim, nossa, eu quero participar do teu encontro de empresários. Tá bom, pode ir, vai pagar o valor agora, porque lá atrás não acreditou. Vai pagar. Vai pagar, é princípio. Não tem nenhuma outra finalidade de Deus prosperar no nosso caminho a não ser para nós sermos escutados. Com certeza. Não tem finalidade nenhuma, eu entendo isso. Não tem, cara. Se Deus dá dinheiro e te dá relevância... Eu tenho uma frase registrada que eu... Deixa eu ver se a nossa xícara está aqui, ó. Olha só, o que está escrito nessa xícara? As pessoas vêm pelo que vêm e ficam pelo que sentem. Uau. Ou seja, as pessoas vêm por coisas e ficam por causas. Uau. Se você não tiver coisas para mostrar,
elas não vão querer saber quais são as causas. Caraca, Cristo usava branding? Usava. Então, Caraca, mas qual era o branding de Cristo? O que ele mostrava para as pessoas? Ele mostrava multiplicação de pães. E multiplicação de pães não é espiritual, é factível, é visual, é tangível. Ou seja, muitas pessoas iam atrás de Cristo através do que viam. E aí quando chegava lá e participava daquele banquete, ouvia a palavra e ficava pelo que estava sentindo. Ou seja, se Deus não prosperar minhas obras e eu não tiver frutos palpáveis para as pessoas verem, essa mensagem é nula. Eu estarei sempre na esfera de louco. Você precisa prosperar mais e mais, eu preciso prosperar mais e mais, e você que está aí precisa prosperar mais e mais, desde que a mensagem, ou seja, a causa seja maior que a coisa. com certeza. É por isso que Deus dá dinheiro pra gente. É muito simples. Precisamos, e detalhe, eu converso com muitas pessoas crentes de raiz, tá? Você tá de 2023 para cá, eu tive o privilégio de nascer no berço evangélico e só teve um momento na minha vida aos 18 anos de idade que eu dei uma voltinha no mundo. Desde 360 graus, eu digo que foi praticamente um mês de desviado. Eu não prestei para ser desviado, eu tive que voltar, não deu, não me adaptei com o mundo, mas experimentei um pouquinho de cada. Só que o que eu digo em relação a essa caminhada cristã? Tem muitos cristãos que não prosperam e não vão prosperar e vão morrer numa condição deplorável por qual questão? Eles dizem, para que tudo isso? Misericórdia. Usam palavras para subsidiar essa crença limitante de que se estiver um teto sobre tua cabeça e o que comer, esteja com isso contente. Só que eu sempre rebato dizendo, lá não está escrito assim, ó, se tiver o que comer e um teto sobre a tua cabeça, se tiver só isso, esteja contente. Lá não está escrito só isso. Se você tiver isso, já seja grato pelo pouco que tem. Mas sempre, Sim. Lá não está escrito isso, mas dá a linha para que você possa entender, busque mais, tenha ambição. E eu vejo muitos cristãos, irmão, que está dentro de uma caixinha demonizando riqueza. Não cobro isso não, porque aí entra a questão do domônio, tem dó do cliente. Domônio é boa. Entende? Tem dó do cliente e vive naquele mundinho. E aí só para trazer aqui para o porquê que você está falando aqui de prosperar, porque tem pessoas que vão me assistir e eu já tenho haters, tá? Eu não tenho 700 mil seguidores, quase 1 milhão. Eu tenho 2.300 aí. Mas tem hater? Tenho haters. Então tá no caminho. E são entre a parentela, por sinal. Que demonizam a riqueza. E são pessoas que eu acredito que você já também recebeu mensagem do tipo de uma pessoa que nem lembrava que você existia, mas viu que você prosperou. Mandou uma mensagem dizendo assim, me manda um pix de X. Não vou falar. Enfim, você já recebeu pedido de Pix alto assim? Já. Então, é porque começou a dar fruto e agora o que você fala faz sentido. Mas resumindo aqui, Deus precisa prosperar mais e mais e nos enriquecer em todos os sentidos para que nós possamos ser escutados. É assim que funciona, sempre funcionou. Eu estou escrevendo um livro de Dinheiro Espiritual e eu vou fazer agora um evento, você e sua esposa estão convidados, chamado A Corte de Salomão. A Corte de Salomão. Eu vou falar só sobre dinheiro e sabedoria. Será quando? Será agora final de maio de 2026 a gente está. Final de maio Isso. de 2026. Eu vou passar a data, depois Perfeito, você coloca para as pessoas, tá? Até um cupom de desconto para quem está vendo. E eu vou falar sobre dinheiro, trazendo a parte espiritual e trazendo minha bagagem. Por exemplo, eu já fui para Tailândia, Vietnã, Laos, eu já fui para todos esses lugares entender. Já fui para América do Sul inteira, já viajei para entender sobre a parte espiritual, Sim. mental Sim. e agora financeira. Sim. Se a gente pegar o conceito da Bíblia sem contexto vira heresia. Sim. Então as pessoas pegam partes do trecho Sem contexto. sem contexto. Por exemplo, quando nós falamos de dinheiro na Bíblia, eu vou entrar nesse trecho aqui porque eu sinto no meu coração de falar. Se eu começar a entender sobre o peso espiritual do dinheiro, Ageu capítulo 2 fala que Deus é o dono do ouro e da prata. Então ele é o dono. Primeira coisa. Se você está demonizando o dinheiro, você está tirando a autoridade de Deus. Então a mente religiosa, ele acha que tem virtude em ser pobre. Não tem virtude na pobreza. Eu estou falando pobreza mental e financeira. Consecutivamente ela... Não tem. Até porque a minha família, meus pais saíram do interior,
não tinham luz elétrica até os 16 anos, prosperaram financeiramente. E eu entendo que se eles conseguiram, e através disso eu consegui, é porque é possível, independente do território que você está. Começa aí, com o padrão mental. Eles tiveram que sair de onde eles estavam. Primeira coisa, prosperar. Sai de onde você estava. Sai da tua terra e da tua parentela. Uau. Primeira coisa. Segunda, Jesus não teve honra na sua casa, não teve honra Na tua cidade. na cidade, na parentela. Não teve honra. Não teve. Então, entenda. Ambiente determina a tua vida financeira. A terceira coisa. Jesus não tinha onde cair morto, não tinha onde dormir. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Está escrito bem assim. E o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Porque até as raposas têm o seu covil e os pássaros têm os seus ninhos. Aí eu falei, meu Deus, nem Jesus tinha. Você já leu? Você já parou para abrir E ver muitos do porquê? pegam subsídio nessa palavra para declarar a pobreza. Do que Jesus estava falando ali? Ele estava falando sobre discipulado. Ele estava falando sobre o tempo dele. Não é que ele não tinha condição financeira. É que ele não tinha tempo para construir um lar, para ter família. Por isso que ele não casou. Se você é religioso, for levar ao pé da letra isso, então você não tem que casar, porque Jesus não casou. E ponto. Ponto. Eu estou falando aqui, não é o que eu acho, está escrito. A segunda coisa, José de Arimateia, um homem do Sinédrio muito rico. A Bíblia fala, muito rico. Ele tinha influência, tinha dinheiro e foi até Pilatos pegar o corpo de Jesus. Você acha que qualquer um vai chegar num alto nível de comando, pegar o corpo daquele que foi morto, que tinha influência, era o mais conhecido do mundo na época? Foi o poder e o dinheiro dele que teve acesso. Foi o poder e o dinheiro dele que fez Jesus ficar num sepulcro novo. Ou seja, um jazigo de luxo, né? De luxo. E era. O próprio Isaías falava que ia ficar. Então você entende sobre dinheiro, você não tem onde cair morto. Talvez você já ouviu essa expressão. Ela vem dos judeus. Por quê? Porque eles valorizavam muito o sepulcro, o jazigo. O terceiro ponto. Jesus era um coitado, não tinha nada. Ele andava que nem um coitado. Não, pera um pouquinho. Jesus só se locomovia com o carro zero do ano, que era um jumentinho. Só rei andava de jumento. Só rei andava de jumento. Vai lá ver na história. Só gente muito rica andava de jumento. Então era o carro do ano. E não era qualquer vestimenta que ele usava também. Isso que eu ia falar. Quando ele morre, meu irmão, você lembra que tem briga entre os soldados? Entre os soldados, para quem vai ficar com a parte da... Com a túnica. Por que tem briga? Porque a túnica de Jesus, eu fui atrás de um Sim. historiador, né? A túnica dele não tinha costuras, era cara, inteiriça. inteiriça. Ele tinha mulheres poderosas que abençoavam, que contribuíam financeiramente com o ministério dele. Então você tem dois tipos de pessoa. Aquela que ou vai precisar do dinheiro para cumprir o seu propósito, ou aquela que vai gerar dinheiro para cumprir o seu propósito. Mas o dinheiro tá no meio. O dinheiro sempre vai estar no meio. Dinheiro é bênção. Muda isso na tua cabeça. Dinheiro potencializa caráter. Você sendo pobre, tendo dinheiro, vai potencializar aquilo que você é. Exato, exato. Então a parte financeira, e eu escrevo no meu livro, não vou dar spoiler aqui, de como o dinheiro espiritual, isso vem desde a época que o Brasil foi colonizado. Isso está embutido na nossa mente. E vem através de anos fomentando algo de que o dinheiro é a raiz de todo mal. E não. Tem uma palavrinha antes. O amor O ao amor dinheiro. ao dinheiro. Por que é amar? Porque você idolatra, coloca no pedestal. O que é amar o dinheiro de uma forma simples? É quando você recebe um diagnóstico e ao invés de você orar e declarar que você está curado, você diz assim, não, eu tenho dinheiro, eu vou no Albert Einstein, vou pegar o melhor médico. Isso é amar o dinheiro. Isso não é ser servo, não é depender do Deus vivo. Ah, pegando daí, ó, não perde o que você ia falar. Eu vi um vídeo chocante no Reels, no Instagram. O cara bate a BMW, uma X6, das mais top. Uhum. Ela espatifa todo, mas ele fica ileso. Mostra o painel dela todo estourado, o carro todo estourado, e a primeira fala dele é o seguinte: minha BMW. E ele tá fazendo um vídeo para mandar para a esposa: amor, a BMW. E ele começa a chorar porque perdeu a BMW. Esse cara tá com amor no quê? No material, né? Infelizmente. Triste. É triste. Mas essa questão do dinheiro que você colocou, quando ele perde,
Irmão, se eu entendo que o dinheiro ele potencializa aquilo que eu tenho, por que eu não, de fato, trabalho mais, peço sabedoria, peço para que Deus abençoe, porque a bênção do Senhor enriquece. E não acrescenta dores. Então não é que você vai ter e vai perder. Com Deus você começa a ter e se mantém. Então eu falo muito sobre dinheiro porque foi da onde Deus me tratou e me curou. Porque eu era o cara que amava o dinheiro. Eu lembro uma vez, isso é muito forte, eu lembro que eu peguei umas notas de R$100. Cara, eu fazia 200 mil num dia, em 2019. Eu lembro que peguei as notas de R$100 e eu beijava. Basicamente ano de pandemia. Em 2020 eu quebrei por causa da pandemia. Não por causa da pandemia. Foi porque eu era um mau empresário. Essa é a verdade. Você só quebra o que você é ruim. Sim. Senão você não quebra. Foi a Do pandemia. contrário, foi o melhor ano para nós financeiramente. Glória a Deus. E foi a melhor coisa que aconteceu. Teve gente que ganhou, teve gente que perdeu. Teve gente que estava preparada, teve gente que não estava. Teve gente que foi distraído o ego, teve gente que, pela sua humildade, cresceu. Que na verdade é aquele ditado que é clichê entre todos os empresários, que é da seguinte forma: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Isso. O empreendedor nato, raiz, e aquele que aprende o empreendedorismo no meio da caminhada, ele tem que ser um detector de brechas. O que está faltando ali, eu tenho para colocar ali, opa, encontrei uma oportunidade, dali eu tiro recursos. A pandemia foi isso para muita gente. Entende? Mas quando nós tocamos de modo geral em dinheiro, é um assunto que deveria ser muito claro para muita gente, e não é. Não é. Não, Por isso que agora nós vamos principalmente quando se trata do povo cristão. Total. Muito, cara. Muito, muito. Porque o cristão, cara, ele quer ser ele quer ser os extremos. Ele acha que é só o extremo que existe Deus. Não, não é só extremo, cara. Todo lado extremista significa que já perdeu a sua verdade e ficou louco. Olha que negócio louco. A própria palavra diz que os filhos das trevas são mais prudentes que o da luz. E, de fato, você vai ver muito ímpio prosperando, tomando posse. Uma coisa eles estão fazendo certo. Eles dizem, está aqui, é para mim, eu vou desfrutar. É lógico que eles desligam um botãozinho que se chama Deus, isola Deus de um lado e ele se posiciona como um semideus. Mas qual é o lado certo, qual é a visão dele? Está aqui, eu vou tomar posse, é meu, eu posso, eu tenho. Muito bom. Muito bom. Agora, o que o cristão precisa? O cristão precisa do quê? O cristão precisa tomar posse daquilo que o Senhor disse que ele tem desde o princípio. Entende? Você lembra da mulher do azeite? Total, a mulher do azeite. Sim. Você lembra que perdeu o marido? Sim. Ela chegou pro profeta. Meu marido morreu. Vem o credor, vai levar meus filhos. Você já percebeu que ali ela começa um processo de vendas? Empreender. Exatamente. E termina o seguinte. O profeta chega para ela. Tá bom, agora você tem os azeites, a vasilha aí. Vai, vende e vive disso. Paga e vive do resto. Isso vira minha chave, tá? Você tem que aprender a vender, você tem que aprender a se comunicar. Você tem que aprender que o dinheiro, ele persegue quem resolve o problema. Cara, persegue é uma coisa doida. Ele persegue quem está resolvendo o problema. E eu digo que o cristão, ele tá doente. Ele tá doente porque ele acha que a oração, ela paga tudo. Cara, você vai no mercado... Não é a paz do Senhor. Não é a paz do Senhor, meu irmão. Não é uma ferramenta de Deus. É uma ferramenta, entende, amado? De um cara que foi curado de um câncer. De um cara que orou pela sua irmã. E ela tinha leucemia e foi curada. Eu sei do poder da oração. Mas eu estou falando que nesse mundo aqui, se você não tiver dinheiro, você vai passar necessidade. Se você não entender que é uma bênção e não uma maldição, você não vai conseguir ter paz. Eduardo, é tão profundo isso. Eu estava mentorando um casal no estado do Paraná. Foram 40 dias de cal às 7 horas da manhã, todos os dias com esse casal. Estava tocando uma loja nossa lá no Paraná. E nós estávamos pregando massivamente sobre riqueza, sobre ter dinheiro. Busque ter dinheiro, sim. E eles vieram de uma família muito escassa e tudo que eu digo assim, as coisas do alto, ela te gera dois sentimentos. Eu falo muito isso nas escritas. Existe um medo de altura inverso. Funciona assim, quem está em cima tem medo de cair. Mas tem um medo inverso que de quem está embaixo tem medo de subir.
O medo inverso é justamente esse. Eu estava mentorando esse casal e todas as vezes que eu falava de coisa do alto, eles olhavam, carrão, misericórdia. Casona, misericórdia. iPhone, misericórdia. Tudo que falava do alto, que era melhor, eles repreendiam. Eu falei, então vamos consertar isso, porque também para tocar um negócio nosso, precisa ter uma mente próspera. Passando-se alguns dias, eu faço uma nova chamada e eu percebo o semblante estranho deles na tela. O que está acontecendo? A esposa me disse o seguinte, olha Jacques, é o seguinte, está sendo muito bom o acompanhamento, mas nós chegamos a uma conclusão. A vizinha deles, uma crente de raiz, quando eu entregava o conteúdo de manhã, logo em seguida ela ia para casa da vizinha conversar. A vizinha arrancava tudo que eu falava na cal. E aí, numa bela manhã, ela me diz, Jackson, cheguei à conclusão de que eu não quero essa riqueza que você fala, não. Eu não quero essa riqueza. Ah, Jackson, tudo que eu quero, comendo bem, tendo um cantinho para morar, tendo o que cobrir. Eu falei, você tem certeza do que você está falando? Não retruquei, Sim. só que sabendo quem era a vizinha, Sim. a vizinha dias anteriores havia acabado de perder a mãe. E a mãe morreu num cenário assim deplorável dentro de um hospital público. Eu não tratei com o casal, eu liguei para a vizinha, que por sinal é muito amiga nossa. E eu falei o seguinte, ô dona tal, eu sei que vocês estão se relacionando muito bem aí com os nossos colaboradores. E eu sei que você tem uma cultura muito diferente da que eu estou pregando para eles. Eu sabia que havia essa... Na cal, inclusive, ela disse, a dona tal falou para nós que riqueza, segundo a Bíblia, e demonizou a riqueza para eles, e eu liguei para tal para resolver com a tal, mas de um jeito bem brando. E eu só falei uma coisa para ela, dona tal, eu só quero te lembrar o seguinte, você está em um momento de luto, a sua mãe morreu recentemente, eu só quero te dizer um negócio, talvez ela não teria morrido, ou se tivesse morrido, não teria sido sepultada naquela condição deplorável se você tivesse um negócio que se chama dinheiro. Muito bom. Muito bom. Ela passou longos períodos internada em um pronto-socorro, em situações deploráveis. Vocês não tinham condição de levar comida para ela, vocês não tinham condição de comprar remédios para ela, e tudo isso se faria com dinheiro. Eu só te peço o seguinte, deixa eu cuidar dos meus colaboradores. Passando-se alguns dias, passando-se mais uns 3 dias, a vizinha me liga, de Jackson, aquela fala penetrou a minha alma. E eu pensei, revoguei, chegou junto com a esposa e falou assim, não, nós também queremos participar dessa tua mentoria. Amém. Eu aceito que eu preciso dessa, porque eu não quero morrer como minha mãe morreu. Muito bom. E daquele dia pra frente, a vida financeira deles mudaram por completo. Tanto dos colaboradores, como dos vizinhos da nossa loja. De consciência. Exatamente. Porque eu falei de uma dor, e que essa dor era justamente ocasionada pela falta do dinheiro. Eu lido com muito empresário e no meu mastermind aconteceu alguns dias atrás, um empresário falou assim para mim, tá bom, você está falando sobre riqueza, sobre dinheiro, mas e fulano de tal que é bilionário e é ateu? E eu só sou milionário. Ele é milionário. Eu quero ser bilionário, mas ele é ateu. E por que eu não consigo prosperar que nem ele? Eu falei, porque prosperidade não é isso. Aí ele, como assim? Esse fulano que você falou que é bilionário, quantos casamentos ele já teve? Aí ele parou e falou, meu Deus, ele tá no 4º casamento. Eu falei, quantos casamentos ele já teve? Ele falou, um só, eu amo minha mulher. Eu falei, e você quer continuar casado? Claro, é a mulher da minha vida. Eu falei, isso é prosperidade. Não confunda riqueza com prosperidade. Ele é endinheirado, outro Carol. O cara tem dinheiro. E ele entendeu princípios de negociação, de venda, marketing digital, escala de negócio, equity. Tá tudo certo. Todo mundo faz dinheiro. O problema é que a inteligência faz você fazer dinheiro. A sabedoria faz você não perdê-lo. Manter. Mantenha isso. E isso tá de acordo, por isso que eu sou muito transparente com quem me segue. E a pessoa não quer, eu falo assim, tudo bem, é uma escolha sua. Mas não demoniza o dinheiro, porque na Bíblia, se você me provar que Jesus era contra o dinheiro, eu paro de fazer o que eu estou fazendo. Só me prova. E olha só, nós estamos no PRO, que nós pregamos de prosperidade. Nós estamos já aqui há alguns minutos falando só do PRO de prosperidade. Do contrário, se você não prospera, você tem um problema muito sério, que é a pobreza. E é um problema que, se você não encontrar o botão do desliga, você se torna uma pessoa problemática, e é a vida inteira. Exato. Um dos PRO que nós mais pregamos é a prosperidade
E primeiro, antes de falar do dinheiro, nós falamos da prosperidade da qual o dinheiro não compra, que é comunhão com Deus não se paga com dinheiro, harmonia no lar não se paga com dinheiro, o dinheiro ele entra para complementar isso. Exato. Mas ele não é a essência de tudo, mas ele sempre estará no meio para fomentar o teu propósito de vida. Exato. Em resumo, Eduardo, hoje se você tiver de responder para as pessoas qual é o pró entre provedor, protetor, próspero, qual é o pró que você mais se identifica hoje? Próspero, com certeza. Porque eu entendo que só existe prosperidade quando eu cuido dos meus, quando eu sei quem eu sou e do porquê eu estou fazendo o que eu faço. E ponto. Uau. Entre todos os títulos que um homem pode ter, e que eu vejo aqui, inclusive vocês podem ver aqui atrás, tem um livro que se chama Quem é o Meu Pai? Hoje eu mandei as felicitações para um amigo que acabou de ter a sua primeira filha aos 41 anos de idade, a esposa com 39 anos, tudo que eles não queriam era ter filhos. E eu e minha esposa entramos na vida deles há 11 anos atrás, pregando quão importante era gerar sucessores. Foram praticamente 11 anos acompanhando esse casal, até que eles viessem ser convencidos de que ser pai e ser mãe era algo bom. E hoje eu falei para ele, nem sabia que hoje era aniversário dele, por sinal, hoje dia 24 de março, é isso, né? 24 de março, mandei uma mensagem para ele e disse, entre todos os títulos que a vida poderia te dar, ser pai é o maior e mais nobre de todos. Então, para você, homem que está passando por aqui, eu digo mesmo, eu não sou pai ainda, mas eu sempre digo isso. Eu não preciso ter filhos para ter comportamento de pai. Eu já sou pai antes dos meus filhos virem ao mundo. Eu já tenho um comportamento de pai. Porque muitos homens deixam se preparam para ser pai quando o filho chega. Não, eu já sou pai. Quando você entrega a mentoria para alguém, quando você discipula alguém, quando você ensina algo para alguém, é um posicionamento de pai. Se uma pessoa nunca entendeu sobre determinado assunto e eu ensinei ela sobre aquilo, eu estou sendo um professor dela. Só que automaticamente o inconsciente dela me associa como um pai também. Ou seja, eu me posiciono como pai. E hoje, quando eu falo com os homens que nos acompanham também, eu digo assim, cara, valoriza essa patente que Deus colocou no teu ombro, que é ser pai. Porque você está sendo responsável por uma próxima geração, cara. E não tem nada que defina melhor a palavra sucesso que gerar o quê? Sucessores. E nós estamos chegando ao fim. Foi um papo profundo, próspero, progressivo, promissor. Aqui está, o Eduardo, um dos nossos livros. O pior negócio da sua vida, que por sinal, no final você vai entender, que é o melhor negócio da sua vida. Estou pautando aqui, 70% do livro eu estou falando sobre casamento, que é o maior negócio da sua vida. Do contrário, se você fez uma aliança, seja no casamento ou nos negócios, mal feita e sem a presença de Deus, de fato foi o pior negócio da sua vida. Muito bom. Obrigado, irmão. O nome negativo é só para chamar atenção, no final dá tudo certo. Obrigado, foi um prazer, meu irmão. Você falou de algo aqui que eu tô onde eu tô, obviamente, porque é Deus, mas escolha bem a mulher que você tem do seu lado. Exatamente. Que a mulher virtuosa ela edifica o lar, né? E a minha esposa, eu quero deixar publicamente aqui que eu amo você. Obrigado por estar do meu lado em todos os momentos. E se não fosse você me direcionando, me repreendendo, que o homem não gosta de repreensão, com certeza nós não estaríamos hoje vivendo o que a gente está vivendo. E olha só para você ter uma ideia, vocês que estão assistindo aqui, a minha digníssima esposa, a minha sócia na vida, ela está aqui nos bastidores, ela está no botão do corte aí, ó. Quando você vê mirando só em mim, mirando só no Eduardo, é ela que está ali no corte, é a minha sócia na vida. E se eu tenho de dizer qual é o meu maior case de sucesso, eu sempre repito essa frase e pergunto para as pessoas que estão ao meu redor. Como se escreve case? Que essa palavra case é americana, né, Eduardo? Como se escreve case? C-A-S-E, né? Agora, deixa lá em português. É casa. Case. Sacou? Uau. Forte, hein? Então eu digo que o meu maior case de sucesso, case, que por sinal está escrito case. Muito bom. Eu digo, se você é homem pró, que não é o problemático, é um homem que prospera,
uma dica que eu te dou aqui, final, quer ter case de sucesso, case. Os dois são escritos iguais. Case, é isso aí. Case. Aqui está minha digníssima esposa, a nossa monitora de qualidade ininterrupta. São todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, nos dando monitoria de qualidade. Casamento, uma universidade, uma faculdade da qual você nunca vai pegar o canudo. E é por isso que muitos homens pedem arrego, foge porque é de fato uma forja diária. Mas nós que somos homens prós, né, Eduardo, nós nos submetemos a viver essa jornada pró durante essa jornada. Pessoal, muito grato pela presença de vocês. Mastiga este conteúdo e se você tiver de entregar uma mensagem final para esse homem ou essa mulher que está assistindo, o que você diria olhando para aquela câmera, Eduardo? Case, enriqueça, deixe algo no mundo e lembre que você vai morrer. E a frase final é: todo homem de sucesso nessa terra plantou uma árvore, teve filhos e escreveu um livro. Então, só tá faltando filhos por sinal, e eu acredito que nos próximos episódios vocês já vão vai ver. Falando... Eu estou pegando a unção da paternidade aqui com já ele. Já tá feito, em nome de Show. Jesus. Pessoal, vocês vão ver, ó. Vocês vão ver. 24 de março de 2026. Daqui um ano. Ó, agora vem o profético. Daqui um ano estará aqui, junto, eu, Jackson, sua esposa e seu filho. Uau! Eu declaro e profetizo isso em nome de Jesus. Eu quero que você veja o poder e a autoridade do nome de Jesus. Dia 24 de março de 2027, nós vamos estar aqui de novo com essa criança. E você vai ver que Deus ele faz o impossível. E você vai ver com seus olhos a materialização do poder dele. Porque ele pode, ele já fez isso. E você também vai viver essa experiência. Eu creio nisso. E eu digo amém. Essa é a parte profética que ficou no final. E o melhor sempre está no final. Amém, amém. E que você seja abençoado com essa mensagem. E vem com a gente que o nosso papo sempre é pró. Até o próximo episódio.